Prepara aí seu coração. Lucas capítulo 10, versículo de número 16. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos ler e orar. Lucas 10, versículo de número 16. Amados, nesses dias eu tenho atendido algumas pessoas com grandes batalhas emocionais e espirituais. E nessa sequência de atendimento, Deus começou a falar comigo sobre poder e autoridade. E eu quero hoje declarar que você veio a um lugar, você está aí conosco, para entender que Ele já deu poder e autoridade sobre a tua vida. Satanás, ele não está de brincadeira, ele sabe que o tempo dele está se esgotando. A palavra fala que se o tempo não fosse abreviado por sua causa, Deus vai abreviar o tempo. Se o tempo não fosse abreviado, se ele não voltasse, os escolhidos não suportariam. A guerra, ela vai se intensificar. Mas existe algo sobre a tua vida que se chama poder de Deus. E esse poder de Deus vai se manifestar. Ele fala que os escolhidos, eles não podem ser enganados. Existe um espírito dentro de você que se chama Espírito Santo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse espírito nos dá discernimento. E o que eu quero orar hoje sobre a tua vida é que você tenha discernimento de espírito. Porque quando ele vier te mostrando algo que não veio do Senhor, você vai ter discernimento do Espírito para falar: eu sei de onde vem e de onde veio vai voltar. Observe no que as crianças estão falando. Crianças são sensíveis, gente. Dê ouvidos. Não acho que é brincadeira. Deus vai usar os pequeninos para nos mostrar o que está acontecendo na dimensão espiritual. E o poder de Deus vai se manifestar. Vamos ler? 10:16. Jesus disse assim, ó: quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Diga comigo: Satanás existe. Amém? Porque às vezes aparecem umas historinhas aí que ele não existe. Jesus disse: eu vi Satanás cair como relâmpago. Dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Pega na mão de quem está do seu lado e fala: nada vai causar dano. Outra coisa que eu já quero te falar: não existe retaliação na tua vida. É você que retalha o inimigo. Pastor, eu não vou entrar nessa guerra, eu não vou entrar nessa luta, eu não vou lutar pela minha casa, não vou lutar pelo meu filho, porque, pastora, eu vou viver uma retaliação. Não, meu irmão. A palavra fala que ele colocou poder em nós. Poder suficiente para você entrar nessa batalha e você sair vivo. Você entrar nessa causa e você tirar da garra de Satanás toda mentira, todo engano. Ele deu a nós o quê? Poder, autoridade. 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus.
Isso comprova a mim e a você que a questão não são as obras que nós fazemos, mas quem somos. As obras acompanham a vida dos santos, mas não são elas que nos salvam. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. 22. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse, em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vocês veem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nenhum profeta tinha vivido a revelação que eles viveram. Diga comigo: nenhum profeta viveu o que eu e você vivemos como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, como a revelação que vem do alto, a conexão que está... querida, eu não sei se você entendeu. O que Jesus estava agradecendo era que nenhum profeta que veio antes estava vivendo o que eles estavam vivendo. Eles estavam tendo a revelação do próprio Cristo. Eles estavam vivendo a voz de Deus na terra. Não era alguém que tinha subido no monte, não era alguém que estava dentro de uma caverna, não, era andando com eles, era no dia a dia, era partindo o pão, era sentado na mesa. Eu quero dizer, nenhum profeta viveu o que eu e você vivemos, a presença do Espírito Santo todos os dias. Levanta suas mãos. Senhor, nós estamos nesta quarta-feira de inspiração, onde a tua verdade se manifesta, onde o teu poder cai sobre nós, aqui em casa. Meu Deus, quem tiver, eu já quero declarar que a mentira cai, que a cegueira cai, que a ilusão cai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que é temporário sai. Meu Deus, está cancelado toda afronta do maligno, todo levante, Senhor, do inferno. Hoje homens e mulheres se levantam na sua autoridade. Hoje homens e mulheres vão entender a sua verdade. Em nós habita o teu Espírito. Que homens e mulheres entrem nas batalhas da vida. Que homens e mulheres, ó Pai, cessem para entrar em outra só quando uma já foi vencida. Meu Deus, eles não vão parar pelo caminho, eles não vão, Senhor, perder a força. Não, Senhor, haverá revestimento do alto para cada batalha que o Senhor trouxer, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Amados, que os nossos olhos se abram hoje. Olha o que a palavra vai dizer no versículo 18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A palavra Satanás no original significa adversário. Eu vi o adversário caindo. Eu vi o adversário caindo. Ele é um anjo caído. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Essa palavra é para mim e para você. Quem está caído é Satanás. E para a gente continuar em pé, o que ele fala? Vigie. Que a vigilância esteja na minha vida e na tua vida. O que é vigiar é ficar com os olhos abertos, atento a todas as coisas. Jesus chega então para os seus discípulos e começa a dizer: eu vi ele caindo. Aquele que é seu opositor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Satanás não é amigo de ninguém. Olha para quem está ao seu lado e fala: ele se opõe à sua vida. Não tem negócio. Não tem aliança. Não tem. A palavra vai dizer que ele é o pai da mentira. O engano está nele. Jesus então
começa a falar sobre essa fúria que ele tem, e que vai aumentar, e que vai crescer. E agora no versículo 19, observe aí. Ele fala: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Naquela época, na vida do judeu, se você quisesse representar a figura de Satanás, você representava através de serpente, através de escorpião. Jesus usa o que eles vão ter espiritualmente como ciência, e ele começa então a trazer essa questão espiritual. Vocês têm autoridade para pisar, para destruir, para esmagar todo adversário. Em outras palavras, ele está falando: eu te dei autoridade para você destruir serpente, eu te dei autoridade para você destruir escorpião, todo o poder do inimigo. E aí ele termina dizendo: nada lhe causará dano. Meu irmão, não é você que foge do inimigo, é o inimigo que foge de você. A palavra vai dizer assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não dá para inverter. Não dá para resistir a Deus e sujeitar o diabo. É sujeitai-vos a Deus. Aí eu tenho força, eu tenho vigor, eu recebo novo ânimo. Resistir ao diabo. Quando alguém está em resistência, qual que é o posicionamento dele? Firme, posicionado. Ele fugirá de vós. Jesus chega para os seus discípulos. Observe. Ele começa a falar de poder e autoridade, depois de perguntarem para ele por que as coisas estavam acontecendo. Jesus vem embutindo na mente dos seus discípulos o que eles já carregavam, e eu quero que você entenda. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei se as suas lutas são internas ou se as suas lutas são externas, mas eu quero dizer, existe um poder que já foi derramado sobre a tua vida, que faz você enfrentar toda a sua adversidade, sabendo que é você quem destrói, que é você quem pisa, que é você quem cancela, e nenhum dano virá sobre a tua vida. Deixa eu correr com vocês. Ele fala assim: olha, apesar de vocês terem poder para tudo isso, eu quero que a alegria de vocês não seja pelas obras que vocês fazem, mas que a alegria de vocês seja porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Seu nome está escrito no céu. Essa tem que ser a sua alegria. O que ele está falando para mim e para você? Você pode ter grandes vitórias contra o seu adversário. Você pode ter grandes vitórias diante das guerras que vão aparecer. Mas não é esse o seu contentamento. O seu contentamento é saber que existe algo muito maior do que tudo que você possa viver nessa terra. Meu irmão, que a alegria da salvação venha sobre a tua vida. Que a alegria da salvação caia sobre o teu espírito. Que a alegria da salvação. Por que você está feliz? Porque eu sou salvo. Por que eu estou feliz? Porque meu nome está escrito no livro da vida. Por que eu estou feliz? Porque eu não vivo de circunstância. Pode ter algum momento ruim, mas eu ainda continuo feliz. Ele vai então colocando sobre os seus discípulos, e a palavra fala que tem um momento então que Jesus está ali, ó, transbordando no Espírito Santo. E ele começa a falar então assim: Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos cultos, mas revelastes aos pequeninos. Sabe o que ele está falando? Aqueles que são indefesos,
aqueles que são dependentes. O Senhor resolveu revelar esta verdade. Aquele que está abatido, aquele que está cansado. Meu irmão, é exatamente para esses. Lucas capítulo 11 vai dizer a mesma coisa. Que ele resolveu revelar os seus segredos aos pequeninos, aqueles que não são. Então eu quero dizer, você pode chegar amanhã lá no seu trabalho, você pode voltar para sua casa e ter alguém mais inteligente que você. Você pode chegar lá e ter alguém que estudou mais do que você, mas entenda, existe algo em você que se chama revelação do Espírito. Essa revelação do Espírito coloca em você uma capacidade que a faculdade não ensina, uma capacidade, querido, que quem está ali do seu lado pós-graduado não tem. Pastora, que loucura é essa? Não, não é loucura não. Uma vez eu vi um pastor contando que ele trabalhava numa mecânica de carro importado, aquelas coisas que acontecem, ninguém sabe onde está o problema. Uma grande empresa. E ele chegando lá naquele setor, ninguém achava nada. E ele falou assim, olha, sai todo mundo porque eu vou falar com um especialista. Ele dobra o seu joelho, ele fala com Deus. Deus nos revela onde está o problema. Fala para nós, Pai. Deus começa a revelar a engrenagem. Ele fala que ele via a imagem da engrenagem que estava com problema. Ele abre aquele carro, ele mexe na engrenagem, ela funciona e todo mundo olha para ele falando, como você conseguiu isso? Passa o tempo, algo ainda superior chega na mão dele. E novamente, ele fala, pode deixar comigo que a gente vai resolver isso aqui. Eu vou falar com um especialista. Ele fica o final de semana mexendo, acha a peça que estava com problema, onde ninguém iria imaginar. E quando ele chega lá na empresa, perguntam para ele, dá para você falar para nós quem é o especialista? E esse homem então chega e fala, o especialista se chama Jesus Cristo. É Ele que me revelou o problema. Ele conta que aquilo foi tão surpreendente, eles não esperavam a resposta, que vários deles aceitam a Jesus. Quando eu estou te dizendo que Ele quis revelar os segredos aos pequeninos, eu estou te dizendo que existe um especialista que vai no profundo, que faz a gente enxergar o que ninguém enxerga. A gente começa a olhar, a vasculhar, não porque os nossos olhos, o nosso pensamento humano alcança, mas é porque o nosso espírito tem o discernimento. Meu irmão, olha para quem está do seu lado e fala para ele, confia no especialista. Ele te revela o que precisa. Você que está em casa, entenda, Ele revela o que precisa. Mateus capítulo 21, abre aí. Mateus capítulo de número 21. Talvez você entrou aqui, talvez você está em casa falando por que eu estou passando por isso. Posso te dizer, Deus quer se apresentar como especialista desta situação. É aquilo que tira o seu chão, é aquilo que você não entende, mas Ele está dizendo a mim e a você, eu reconheço, eu consigo investigar o que ninguém consegue, mas eu trago o oculto, eu revelo e ainda trago a solução. Mateus capítulo 21, versículo de número 23. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Meu irmão, Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, Jesus já tinha curado cego, Jesus já tinha acalmado a tempestade, mas observe, os religiosos só começam a questionar Jesus quando ele entra no templo. Há um segredo, querido. Há um segredo, há um incômodo quando pessoas se reúnem na presença do Pai.
Jesus entra no templo e agora os religiosos começam a perguntar: que autoridade é essa? Que poder é esse? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Se nós dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João como um profeta. Então eles responderam: não sabemos. Qual que foi a resposta? E ele então lhes disse: tão pouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Olha para quem está do seu lado e fala: assim como você enxerga, assim é. Diga para quem está do seu lado: o que você declara é o que você vive. Olha o ensinamento de Jesus. Eu vou responder vocês a partir do momento que vocês responderem a mim. De quem é o batismo? De onde vem o batismo de João? Quem deu tal autoridade? Se eles falassem é do céu, Jesus ia falar: se é do céu, por que vocês não estão se arrependendo? Lembra? Arrependam-se, raça de víboras. Eles nem reconheciam e nem mudavam. Se eu falar que é do céu, ele vai me perguntar por que a gente não acredita. Se a gente falar que é da terra, o povo vai falar que a gente está errado. Vai nos matar. João é o profeta. Então a gente não vai falar nem uma coisa e nem outra. Vamos ficar neutros. Olha para quem está do seu lado e fala assim: neutralidade não vem do Senhor. Não, pastor, a gente não quer briga. Nós vamos ficar não existe neutralidade no Senhor. A palavra vai dizer que é sim, sim, não, não. O que não vem disso provém de quem? Do maligno. Então essa resposta deles vinha de quem, igreja? Essa resposta deles vinha de quem, igreja? Porque a ignorância cega. Nós vamos dizer que não sabemos. E eu termino aqui com vocês. Versículo 28. Jesus disse assim para eles: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. O que o filho respondeu para o pai? O que o filho respondeu para o pai, igreja? Não quero. Mas depois mudou de ideia e aí foi. Nunca aconteceu com você, né? Graças a Deus. Não, né, Leandro? O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor. O que ele respondeu? Olha a complicação. Como que ele chama o pai? Senhor. Mas ele não? Senhor de quem? Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade. Digo os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele.
Já comigo, todo espírito de engano, toda ilusão, toda cegueira espiritual, sai da minha vida hoje. Porque eu vejo, eu ouço e eu faço. Eu vejo, eu ouço e eu... Ele chega para esses homens que estão questionando com que autoridade ele faz, de onde vem aquela autoridade, e agora ele chega e ele vai falar assim: olha, um pai tinha 2 filhos, um que representa as autoridades e o outro que representa os publicanos. Um pai que tem 2 filhos. Um que chama ele de Senhor, sabe quem ele é, reconhece a sua autoridade, mas não exerce. Esses eram os fariseus. Aqueles que queriam agradar o Pai e não conseguiam. Aqueles que chamavam o Pai de Senhor com toda a reverência. Mas uma chamada do Pai era uma negativa. Eu falo com os meus lábios, mas as minhas atitudes não condiz. Jesus chega e fala: tem um filho que ele não queria. Ele não queria fazer a vontade do Pai, ele não queria ir naquele lugar, mas ele pensou bem e foi. Sabe quem são esses? Os publicanos e as prostitutas. Você imagina um judeu ouvindo isso? Sabe o que o Senhor fala para nós? Quem vocês são? São os que dizem que vai fazer e não faz? Ou vocês são daqueles que não querem, mas realizam? Fala para quem está do seu lado: é melhor não querer, mas realizar. Não estou sentindo, vai sem sentir mesmo. Porque a gente dá legalidade para o pecado porque a gente sente. Sente o desejo, sente o prazer. Ele chega para aqueles homens agora. E ele começa a falar assim: deixa eu mostrar para vocês o que está embutido no mundo espiritual. E é por isso que eu quero acabar aqui com você. Eu dei a vocês autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e isso não vai lhe causar dano. Não causa dano se a gente destrói, porque se a gente quiser dar ouvido para a serpente, a gente morre. Davi não só derrubou o gigante, Davi derrubou o gigante e cortou a cabeça. Posso dizer para vocês? Hoje eu atendi uma pessoa. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Nesse atendimento, a pessoa falava assim para mim: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Eu falei: então vamos conseguir juntas. Bloqueia o celular. Bloqueia as mensagens. Vamos ver se você consegue? Não consigo. Graças a Deus que não tem aqui. Graças a Deus que não tem quem está em casa. Por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que vai me levar à morte. Eu sei o que vai destruir a minha vida. Eu sei o que vai acabar com a minha história. Eu sei o que está me deixando fraca. Eu sei, mas eu não... Era exatamente o que Jesus estava falando. Existiam 2 filhos. Um que dizia: não quero, pensou bem e falou: vou fazer o que meu pai quer. O outro, o que ele falou? Senhor! Reconheço uma autoridade na minha vida, mas não faço. Olha para quem está do seu lado e fala assim:
Quem você ouve é quem você exerce. E a questão é, a gente vai ouvir as nossas emoções, a gente vai ouvir os nossos sentimentos, a gente vai ouvir a voz da serpente, a gente vai ouvir a religião, a gente vai ouvir o que é passageiro, ou a gente vai, ainda que a gente não quer, eu não quero, mas eu faço. Fica de pé. Coloca para nós João 10:10. Vamos ler juntos? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão vem para apenas, não tem conversa, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância, plena, satisfeita. Olha para quem está do seu lado e fala assim: está satisfeito? Porque essa é a obra do Espírito. Se tem alguma coisa que a gente que não está satisfazendo a gente, está na hora da gente mergulhar no Espírito. Porque quando a gente mergulha no Espírito, a gente tem vida abundante. Não, pastor, eu não estou satisfeita, está um vazio, está uma coisa estranha. Ai, está uma angústia. Deixa eu te falar, toda angústia sai com uma oração. Todo vazio sai quando a gente se rende à obediência ao Senhor. Deixa eu te falar, existe um dispositivo dentro de você. Sabe qual é o dispositivo? O dispositivo da obediência. Quando a desobediência vem, acende a sirene. Ué, 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 ué. É o alerta. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E existe alguém, o seu adversário, o adversário da sua alma, que vem para roubar, para matar e para destruir. Por quê? Porque ele sabe que em você foi colocado aquilo que ele queria. O que ele queria? Ser igual a Deus. Pastora, você está me dizendo que eu sou igual a Deus? Estou. Você é imagem e semelhança do Criador. Esse que se opõe, então, ele fala: eu quero distorcer. Eu quero acabar com essa imagem. Ele não vai ser o que ele tem que ser. Ele não vai realizar o que ele tem que realizar. Você está entendendo, Nicolas? Aí ele vem, ele se opõe. O que ele faz? Eu trago uma angústia, eu trago um vazio. E eu trago para ele que toda angústia e todo vazio, ele vai recuperar, ou ele vai tirar, se ele se satisfazer com os meus convites, com as minhas vontades. E na verdade aquilo ali fica um buraco ainda maior. Jesus vem e fala para os seus discípulos: quem vocês vão servir? Enquanto vocês estão dizendo que vai fazer e não fazem, tem gente passando. E sabe que o Senhor me falava? A minha resposta e a sua resposta não diminui a autoridade de Deus. Porque enquanto estava discutindo quem ia e quem não ia, Jefferson, o Senhor estava falando: o reino está crescendo, está vindo a prostituta, está vindo o publicano, está vindo aquele cheio de dívida, está vindo aquele que estava endividado, tá vindo aqui, ó, aquele que estava sujo, aquele que estava nas drogas. Sabe o que ele está falando para mim e para você hoje? Enquanto você fica questionando entre fazer ou não fazer a vontade do Pai, ele está falando assim: ó, o reino está crescendo, está entrando aquele que estava vazio, está entrando aquele que tinha necessidade, está entrando aquele que estava angustiado, está entrando aquele que estava aprisionado, mas que não queria. Graças a Deus aqui não tem, né? Ninguém que falou: eu nunca vou ser crente. Não, né? Tá entrando aquele que falou: nunca vou ser. Mas pensou melhor e foi. Eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado.
E eu quero que você diga para essa pessoa, ainda que você não tenha força, eu tenho com você. E juntos, nós vamos vencer essa guerra. Pode aplaudir o Senhor. Dá a mão para quem está do seu lado. Eu quero que agora você comece a declarar a vitória sobre essa guerra. Eu quero que você declare, pastor, eu não conheço quem está do meu lado, não tem problema não, Deus vai te revelar as guerras. Pastor, eu conheço essa pessoa, então começa a declarar as guerras que ela está vivendo, mas começa a declarar agora o que Jesus já fez. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, ou seja, o que quer trazer um veneno, o que quer matar vocês, eu quero hoje declarar, eu uno a minha fé com a de vocês, para que a gente possa vencer tudo que é emocional, tudo que vem para afetar a alma, tudo que vem para gerar dúvida, tudo que vem para trazer incredulidade, tudo que vem para enfraquecer, tudo que vem para roubar a fé. Eu quero entrar agora nessa batalha com você. Tudo que vem para afetar a sua alma, tudo que vem para te deixar para baixo, eu quero hoje entrar com você e declarar: as portas do inferno não prevalecerão. Senhor, entra aqui, entra, meu Pai, nesta casa, entra, Senhor, nesta família, entra agora neste homem, entra nesta mulher, meu Deus, visita a mente, o coração, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai. Onde houver, Senhor, uma guerra espiritual, onde houver uma guerra, meu Pai, emocional, onde houver uma guerra, meu Pai, agora, na mente, nas emoções, onde houver uma guerra, nós entramos, Senhor, unidos na Tua presença e declaramos, ó Pai, a poder e autoridade para desfazer toda a feitiçaria, a poder e autoridade para desfazer, ó Pai, toda a rebeldia, a poder e autoridade para desfazer todo o pecado, a poder e autoridade para desfazer este mal. Senhor, abre o céu sobre este lugar, abre o céu sobre esta casa, abre o céu, Senhor, agora, onde houver um espírito de suicídio, onde houver, Senhor, uma depressão profunda, onde houver, Senhor, uma ansiedade, meu Deus, vai destruindo agora, vai desfazendo agora, em nome de Jesus eu oro com a Tua igreja, Pai. Onde houver, Senhor, uma tristeza na alma, onde houver, meu Pai, meu Deus, uma confusão de mente, agora, vai desfazendo, agora, vai quebrando, agora, onde houver uma dúvida, vai quebrando agora, solta a mão do seu irmão. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Agora, Pai, onde houver esta guerra, entra. Eu quero chamar aqui na frente aqueles que têm vivido essa guerra. A guerra entre o Espírito e a carne. A guerra entre espíritos dominadores e o Espírito Santo. Sai agora do seu lugar, porque Deus vai operar milagres. Você que está em casa, ajoelha onde você estiver. Recebe essa oração que a gente vai fazer. Deus tem nos falado que vai ser dias de libertação. Deus tem nos falado que vai ser dias de cura. Em nome de Jesus, dá esse passo. Toda angústia no peito, toda dor na sua alma, você vai dar esse passo hoje. Erecanta balabá e achuricanta balabá. Os pastores, os diáconos, vem aqui conosco, vem para cá, Paulo. Alexandre, vem nos auxiliar. Erecanta balabá e achuricanta balabá e axerecanta balabá. Meu Deus, há uma guerra, Pai, e eu creio que ela já foi vencida. Há uma guerra, meu Pai, e eu creio no poder que o Senhor opera. Há uma guerra, meu Pai, mas eu creio. Espíritos dominadores vão sair desta vida. Espíritos dominadores vão sair do caminho. Espíritos dominadores vão sair agora. Erecanta balabá e achuri
estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as provas de novo eu creio em ti.
presença do Senhor, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, cheio, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que cativeiros foram quebrados, eu creio que a mente foi visitada, eu creio que o Senhor encheu essa alma. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Pai, eu creio. Eu creio, ó Pai, que a satisfação entrou no coração. Eu creio. Coloca a mão no seu coração onde você está. Você que está em casa, coloca a mão sobre o seu coração. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele faz. Continua firme. A promessa do Senhor é infalível. Continua firme, mas eu não estou vendo nada. Continua firme. O que eu estou sentindo é o contrário. Continua firme. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu mover, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra. Aqui em casa, forja pessoas firmadas, convictas na sua espera, para a honra e glória do teu nome. Deus abençoe tua vida.